Fala família tricolor! Tô chegando com mais informações do São Paulo. Meu nome é Gabriel Ferrari, sou jornalista esportivo e cubro o dia a dia do tricolor paulista. Já indo direto ao ponto, inscreva-se agora mesmo no canal, ative o sino das notificações, deixe o seu like, e vamos conferir as informações do São Paulo de hoje. São Paulo falhou em todas as contratações da temporada. Passada a metade da temporada, nenhuma contratação conseguiu confirmar o investimento feito pelo clube em seu futebol. Datados 10 dias do sexto mês do ano, é possível analisar alguns aspectos do time do São Paulo, do ídolo Rogério Ceni. Além de muito forte em seus domínios, não à toa, venceu 11 partidas consecutivas até o confronto contra o Ceará. É um time que perde muito pouco, foram apenas 5 derrotas, sendo 2 delas no início da preparação e sem o devido entrosamento. Ainda assim, superadas as virtudes e qualidades, é bastante evidente que o clube possui problemas, e os reforços para a temporada são um deles, indubitavelmente. Para 2022, o tricolor contratou Jandrei, Alisson, Andrés Colorado, Patrick, Nicão, Rafinha e André Anderson. Ressalvado este último, que de fato, ainda nem pôde ser testado, os outros são passíveis de críticas, mormente pela situação do time. Começo por Rafinha. O lateral direito multicampeão não compromete em campo. Joga o feijão com arroz, mas longe de ser um diferencial para a equipe. A idade, é claro, pesa, é um jogador rodado, experiente, mas que não traz à equipe a qualidade que se espera de um atleta de seu quilate. O espírito de liderança é, talvez, o seu grande legado. Ainda assim, nada que o torne indispensável. O próprio Igor Vinícius, em algumas oportunidades, é mais efetivo e contundente, apesar da oscilação. Jandrei chegou para tentar solucionar uma quizila que dura desde 2015, mais precisamente com a aposentadoria de Ceni. De fato, conseguiu tirar a posição de Thiago Volpi, que, oportunamente, voltou ao México, onde tem história. Todavia, infelizmente, está longe de passar segurança ao torcedor. É um goleiro comum que, com todo respeito, não tem a envergadura técnica suficiente para segurar o posto de camisa 1 do São Paulo. Alisson é esforçado e, quiçá, o que mais entrega dos que chegaram. E isso é muito, mas muito pouco, sem qualquer margem para dúvida. Diante de suas evidentes limitações, não há como não se questionar se na base não exista alguém mais capacitado para a posição. Foram embora atletas que poderiam ser trabalhados com paciência, tais quais Vitinho de Graça e Marquinhos, quase sem custo. Preteridos no ataque por Alisson, que não justifica a camisa que veste. Patrick já era contestado no Colorado pela sua condição física. Futebol, como se pode observar, ele sabe jogar. Entretanto, até o presente momento, apenas apresentou lampejos em jogos esporádicos. E sua produção desde o desembarque ao Morumbi não tem o condão de encher os olhos nem dos mais empolgados. Nicão é, com toda certeza, o arquétipo do fracasso dos reforços da temporada. A priori, a justificativa para sua parca utilização foi a de que, no Furacão, a sua pré-temporada era de 40 dias. Está-se diante da metade do ano e o meia que recebeu a lendária camisa 10 do clube, que já foi de Raí e Pedro Rocha, não apresenta qualquer esboço de que irá vingar no tricolor. E, claro, está no departamento médico há algum tempo, colecionando partidas perdidas, quase a metade das possíveis. Andrés Colorado é novo e pode, em havendo adaptação, ser útil ao São Paulo. No interregno que se passou desde sua vinda, contudo, não mostrou do que é capaz. Por ele, aguardemos, pois. Entende-se a dificuldade financeira da instituição, quanto a isso, há que se ter, de fato, compreensão. Ademias, não se pode deixar de constatar que todas essas contratações não apresentaram diferenciais quaisquer à equipe, restando ao clube enxertar o elenco com garotos, postos à prova e à fogueira, alvos dos cruéis ataques rotineiros das mesmas pessoas que pedirão as suas voltas quando estiverem fora do clube. E aí, tricolor, vocês concordam? Sim ou não? Deixe sua opinião aqui nos comentários do vídeo. Mais notícias. Entrevista. Diretor do São Paulo abre o jogo sobre janela de transferências. Lucas Moura. Joias da base e medalhões. Diretor do futebol do São Paulo, Carlos Belmonte concedeu entrevista exclusiva ao repórter Eduardo Afonso, dos canais ESPN, e falou sobre a próxima janela de transferências do São Paulo. Um dos nomes mais comentados recentemente na pauta tricolor tem sido de Lucas Moura. Perto dos 30 anos, o atacante não vive boa fase no Tottenham, com quem tem contrato até 2023. Lucas já manifestou o desejo de voltar ao clube que o revelou, porém admitiu que agora seria mais difícil. Belmonte disse: "Olha, alimentar esperança, eu acho que é muito forte. Na verdade, o que nós temos como base, por ordem do presidente Júlio Casares, nós vamos, a cada janela, monitorar o Lucas Moura. Ou seja, nós vamos ligar para o Lucas Moura. Ô Lucas, você vai continuar, não vai? Qual é a sua situação?"
A partir do momento em que ele tomar a decisão de não continuar mais, nesse momento, na Inglaterra, aí sim, nós faremos uma proposta para trazer ao São Paulo. É vontade do São Paulo, é vontade do Lucas. Você muito bem colocou a questão salarial, mas o Lucas também sabe que uma coisa é a realidade da Europa, outra coisa é a realidade do Brasil. Então, nós vamos monitorando, e no momento possível, faremos uma proposta, e todo o esforço, para ter o Lucas no São Paulo. A cada janela, sempre existem especulações sobre saída de jovens formados em Cotia. Rogério Ceni na primeira passagem dele como técnico no Morumbi sofreu com a debandada das joias de forma repentina. Mas, segundo Belmonte, isso não deve ocorrer. O desejo do São Paulo é que alguns atletas, principalmente os atletas que consideramos mais valorizados, no caso o Gabriel Sara, o Rodrigo Nestor, o Wellington, que nós acreditamos que são todos jogadores de 2 dígitos, ou seja, no mínimo, para iniciar uma conversa, 10 milhões de dólares. Mas é claro que, como eu dizia, chega uma proposta de 8 milhões, depois uma bonificação, você fica com um percentual do atleta, tudo isso pode ser discutido. Mas o nosso desejo é vender apenas um atleta, é o desejo, isso não quer dizer que venderemos apenas um. Podemos não vender nenhum, podemos vender 2. Nosso desejo é vender apenas um atleta, contando ainda com a negociação do Antony na Europa, que aí nós conseguiríamos atingir o nível do orçamento e manter, ainda, o time competitivo. Ao mesmo tempo em que se prepara para vender uma cria da base, o São Paulo tem 3 veteranos chegando em fim de contrato, Reinaldo, Miranda e Éder. Belmonte ainda disse: bom, nossa relação com os 3 atletas, Miranda é o nosso capitão, o Reinaldo é um jogador muito importante que já está conosco há muito tempo, e o Éder, que teve uma primeira temporada muito difícil, está tendo uma segunda temporada muito boa. Essa decisão nós vamos tomar mais adiante. Claro, conversamos com os atletas o tempo todo, mas essa será uma decisão do ponto de vista do planejamento para a próxima temporada. Então, nossa concentração e de todos os atletas, nesse momento, é nos campeonatos. No momento devido, falaremos com os 3, mas são, eu tenho certeza, 3 jogadores muito importantes para o São Paulo. Mais informações. Senac e São Paulo Futebol Clube firmam parceria educacional. O Centro Universitário Senac e o São Paulo Futebol Clube firmaram parceria para o desenvolvimento de projetos acadêmicos e ações sociais voltados aos estudantes da instituição, aos funcionários, jogadores das categorias de base do clube e ex-atletas. A iniciativa é liderada pelo DAS, Departamento de Assistência Social do clube, departamento responsável pelas ações sociais do tricolor paulista. A parceria entre a instituição de ensino e o Clube Paulista prevê atividades que promovam a conexão entre os alunos com os renomados profissionais do clube, em iniciativas de diversas áreas como educação física, marketing esportivo, financeira e tecnologia. Do lado são paulino, os atletas e funcionários terão acessos aos programas de descontos em cursos nos diferentes níveis de ensino, e poderão participar de eventos e workshops, com especialistas da instituição, a exemplo da palestra Vida Financeira Equilibrada, que foi ministrada por Luiz Augusto Zazeri, professor do curso de Tecnologia em Gestão Financeira do Centro Universitário Senac, Santo Amaro, para os funcionários das áreas administrativas e atletas da categoria Sub-20 do Tricolor Paulista. Durante a conversa, o professor explicou a importância do planejamento, gestão de recursos e como o comportamento social pode desequilibrar as finanças. Leandro Mastro Pascoal disse: a aproximação do Senac com o São Paulo Futebol Clube é extremamente benéfica seja do lado social, quanto para o desenvolvimento de projetos educacionais, que permitam a conexão da academia com o mercado de trabalho, diz Leandro Mastro Pascoal, coordenador de pesquisa e extensão do Centro Universitário Senac. A presidente Jaqueline Meireles também disse: é um grande orgulho para nós essa oportunidade de firmar parceria com o Senac. Entendemos que o São Paulo tem um papel social importante na sociedade, e a educação é um poderoso elemento transformador na vida das pessoas, afirma Jaqueline Meireles, presidente do DAS. Mais notícias. Belmonte quebra o silêncio e expõe possibilidade do São Paulo tirar Marinho do Flamengo. A gente tem analisando. Diretor de futebol quer trazer um atacante para o São Paulo, na próxima janela de transferências. Depois de ter uma temporada complicada no ano passado, o São Paulo, que por falta de investimentos quase perdeu Rogério Ceni em janeiro, optou por fazer algumas contratações para fortalecer o seu elenco. Chegaram no clube o goleiro Jandrei, o lateral direito Rafinha, o volante Andrés Colorado e os meio-campistas Patrick, Nicão, Alisson e André Anderson. No meio do ano, no entanto, o São Paulo ainda quer trazer mais um atacante que atue pelos lados do campo, um zagueiro e um goleiro. Nos últimos dias, o nome de Marinho, que foi contratado pelo Flamengo no início da temporada, foi especulado no tricolor paulista. Sem espaço na equipe carioca, o jogador está sendo oferecido a alguns clubes do exterior e da Série A. Porém,
De acordo com Carlos Belmonte, o assunto Marinho não passará de uma especulação. Foi o que disse o diretor de futebol na tarde desta última quinta-feira para a ESPN Brasil. Belmonte disse: "Considero o Marinho um grande jogador, obviamente, a carreira dele demonstra isso, mas não há nenhum interesse, nenhum desejo, nesse momento, do São Paulo ter o Marinho. Não pela qualidade do Marinho, mas o Marinho é um jogador já com uma idade mais avançada, e com um salário muito alto. Então, é muito difícil para o momento do São Paulo", afirmou Belmonte, que disse que a diretoria deve ir atrás de um atacante mais acessível. "A gente precisa, sim, de um atacante de lado. Eu disse outro dia, inclusive, que desde o Crespo a gente conversa sobre isso. Mas não é fácil, é uma posição muito difícil, não são muitos jogadores. E os que tem, com bastante qualidade, são os jogadores mais caros. Mas, a gente tem analisado os jogadores para essa situação", concluiu Belmonte. E aí, tricolor, você concorda com Carlos Belmonte? O São Paulo deve buscar jogadores mais jovens no mercado. Sim ou não? Deixe sua opinião aqui nos comentários do vídeo. Bom, torcida tricolor, essas foram as últimas notícias do SPFC. Já deixe seu like, inscreva-se no canal, ative o sino das notificações, e eu te espero aqui com as últimas novidades do São Paulo no próximo vídeo.